Você sabe a hora de desistir? Oi, eu me chamo Ana, eu sou psicóloga. E o ser humano, ele tem uma aversão à perda. Isso porque a gente tem uma capacidade cognitiva de refletir sobre o que passou, sobre o que a gente perdeu, sobre o tempo que a gente está numa relação, por exemplo. Diferente dos animais que quando perdem uma coisa, ali naquele momento eles se desesperam, mas logo eles partem para procurar outra. O ser humano parece que ele fica fixado naquilo que ele perdeu. E exatamente por a gente ter essa aversão à perda, a gente fica tentando justificar o que passou, podendo maximizar os benefícios daquilo ou minimizar os custos. Então, por exemplo, é muito comum quando você está numa relação que não está dando certo, você ficar insistindo nela, porque você fica dando mais foco nas qualidades que aquela pessoa tem, por mais que no momento essas qualidades não estejam aparentes, do que naquilo que está te incomodando nesse momento. Então, pessoas que têm uma baixa tolerância à perda, elas se mantêm em relacionamentos que não estão dando certo, porque elas ficam tentando se convencer que elas não perderam tempo e ficam em uma relação que não tá boa, porque elas têm uma expectativa que as coisas vão melhorar no futuro. Se você se identifica, eu vou trazer aqui alguns elementos que pioram essa experiência humana que a gente tem de ter uma aversão à perda. Isso é natural, só que tem algumas leituras que a gente faz que potencializam essa experiência e que atrapalham muito a gente quando a gente está diante de uma coisa que lá no passado foi boa, mas que hoje está mais te atrapalhando do que te ajudando. A primeira coisa é esse medo do desperdício. A gente tem medo de desperdiçar tempo, a gente tem medo de que um projeto que lá atrás deu certo hoje não esteja mais funcionando e que todo aquele tempo que deu certo signifique que isso foi por água abaixo. Você pode, por muito tempo, ter tido uma empresa que funcionou, mas que nesse momento, por uma crise no mercado ou por qualquer outro motivo, não está mais vingando. Isso significa que todo aquele tempo que deu certo foi uma perda de tempo? Você não ganhou dinheiro com esse projeto? Você não conheceu pessoas? Você não aprimorou a expertise que você tem na sua área? Então é muito importante que a gente aprenda a entender que coisas vão, coisas vêm, coisas dão certo e depois dão errado, e que isso não significa que foi um desperdício de tempo. Outro fator é a gente ficar tentando provar pra gente que a gente não estava errado. Vamos supor que você escolheu a faculdade de gastronomia e seus pais disseram pra você que não ia dar certo. E aí você entra nessa área, vê que você não se identificou muito bem com isso e você resolve desistir. Só que você tem tanto medo de mostrar pros seus pais que eles estavam certos que você continua nessa área só pra não dar o braço a torcer. Só pra provar pra você mesmo que aquela escolha que você fez lá no passado, ela tá certa. Mais um fator que pode influenciar é a pessoa ter medo ou ficar preocupada de como ela vai se sentir uma vez que ela desista daquilo que ela escolheu lá atrás. Já tem um outro ponto que pode passar despercebido por a gente, que é a gente não leva em conta tudo aquilo que pode agregar na nossa vida, uma vez que a gente abra mão de uma coisa que não está funcionando. Então sim, mudanças são assustadoras para nós. Também tem essa questão da gente ter uma aversão à perda. Mas será que quando a gente abre mão de algo que é muito difícil pra gente, não tem algo legal ou algo bonito pra gente lá na frente? E por fim, tem esse daqui que influencia muito em a gente conseguir abrir mão de uma coisa ou não. É a gente ter medo da leitura que os outros vão fazer de quando a gente desistir de alguma coisa. A gente tem medo de ser julgado, de ser criticado. E muitas vezes a gente se mantém em uma relação, em um emprego, morando em um lugar, porque a gente teme a retaliação alheia. Então a gente não consegue abrir mão daquilo que não está mais fazendo sentido, porque a gente fica preso à opinião do outro. Bom, eu espero que esse vídeo faça sentido por aí e que você tenha isso na sua cabeça, que o ser humano ele já tem uma aversão à perda natural e que muitas vezes a gente potencializa isso pelo que a gente pensa. O que a gente pensa vai influenciar em como a gente se sente e em como a gente se comporta. Então, a decisão de abrir mão de uma coisa ou não pode ser muito influenciada pela forma como a gente está interpretando essa situação. Então, eu trouxe aqui alguns elementos que dificultam ainda mais a tomada de decisão, de abrir mão, de desistir de uma coisa. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que sair abrindo mão de tudo, desistindo de tudo. Eu estou falando aqui de situações onde você sabe que a coisa não está fluindo, que você não vê mais sentido e que você só não sai porque você fica presa ao que aconteceu ou ao que pode acontecer, mas não foca no quanto está sendo prejudicial para você agora. Todos nós, em algum momento da vida, fizemos escolhas que naquele momento pareceram acertadas e que foram acertadas até um certo momento e agora podem não estar sendo. Então, uma boa escolha também passa por um elemento de saber a hora de desistir. É isso, um beijo e a gente se vê amanhã.